A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vivo.
Você já investigou a palavra justificado para ver o que ela significa? Now, for instance, if Brother Green heard that I've been drinking, I've been doing bad things, then he found out that I didn't do it. Then he comes to, I forgive you, Brother Green. You forgive me? I never done it. What are you forgiving me about? Agora, por exemplo, se o irmão Green ouvisse falar que eu estive bebendo, tinha feito coisas más, então ele descobrisse que eu não fiz. Então ele vem e diz, eu perdoo o irmão Branham. O irmão me perdoa? Eu nunca fiz nada. O teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando entrei as matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando aos montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem paz. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Não troca esses hinos por nada, né? Graças a Deus. Vamos cantar somente crer. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente
Pai eterno. Aleluia. Como estamos felizes. Glória a Deus. Obrigado, Aleluia. Senhor. Cremos que o Senhor já nos abençoou, Pai. Aleluia. Agora pedimos a Tua graça mais um pouquinho, Pai, Deus, para que o Senhor traga a Tua palavra. Qualquer um pode virar as páginas das Tuas Escrituras e lê-la, Pai. Mas dar vida a isto depende do Teu Espírito Santo. É verdade. Por isso nós pedimos a Tua presença, Pai. Fecha as nossas bocas para as coisas erradas. Cerra os nossos ouvidos para as coisas erradas. Mas abre o nosso coração para as coisas que vêm lá de cima. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos o perdão de nossos pecados Perdoa. e a Tua unção. Assim seja. Amém e amém. Amém. São João capítulo 10, versículo 10 e 11. Eu vou ler aqui o 9 em diante. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Amém. Que o Senhor possa abençoar a leitura de sua palavra. Amém. Podemos assentar. Graças a Deus. Eu estou lendo, os irmãos que têm nos acompanhado, há muito tempo já a mensagem. Perfeita força por perfeita debilidade. E eu sou um pouco lento. A gente vai lendo, vai degustando a mensagem, é o alimento. E a gente vai passando devagarinho, e às vezes a gente não consegue sair disso. Mas eu achei muito interessante como o irmão Branham, nessa mensagem, ele cita a passagem de Paulo, em Hebreus, quando Paulo fala dos heróis da fé, que tinham as suas fraquezas, mas dali eles arrancaram força. Ali ele vem e fala ali em Coríntios, né? Que ele vem e fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E mostrando que quanto mais sem capacidade nós ficarmos e nós se rendermos a Deus, então Deus pode fazer alguma coisa por nós. Amém. Do contrário, Ele não pode nos usar. Ele falou, Deus pode nos usar, mas depende do tanto que nós vamos deixar Ele nos usar. O maior problema é que ele fala que eu tenho que vencer sou eu mesmo. Ele disse, Moisés teve que parar. Ele falou, Moisés teve que reconhecer que não era nada. Ele fala, e o que eu admiro em Moisés é que Moisés sabia a hora de parar, de se render. E às vezes nós não conseguimos fazer isso. Mas, pastor Tiago, por que você leu então a passagem aqui de São João capítulo 10? É porque Deus, Ele nos compara a ovelhas. Às vezes, numa era que nós estamos vivendo, nós queremos, às vezes, aparentarmos capazes, valentes, mas Deus nos colocou como ovelha que depende do bom pastor. Aleluia. E o Branham vem nessa mensagem e me fala, ele não te comparou a uma coisa agressiva, ele não te comparou à ovelha, porque a ovelha depende da mão de Deus. Do contrário, ela estará perdida. O próprio Jesus, ele veio como um cordeiro. Amém. Como cordeiro manso, guiado ao matadouro. Nós estávamos falando de sermos cristãos, mas para sermos cristãos nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus vinha, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele apesar de ele ter autoridade, quando ele passou ali naquele tanque de Betesda, ele podia curar todos que ali estavam,
Mas o pai ele mostrou para curar apenas um. Ele falou, filho, nada faz, a não ser que o pai lhe mostre. Obediência. Cordeiro. E Deus pegou o animal mais manso da terra, mais inocente da terra, que até para morrer não reclama. E fez pousar a pomba, o animal mais puro, a ave mais pura e mais mansa. Aí o profeta de Deus disse, se fosse um outro animal, a pomba não poderia pousar. A Bíblia vem e fala que, se você ler lá em Êxodo, que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Isso depois de 80 anos. Porque o profeta vem e fala, ele tinha uma natureza de serra circular. Ele tentou fazer as coisas pela própria força e fracassou. Aí Deus o fez sair corrido, fragilizado para o deserto, para não morrer. E 40 anos ali, o profeta vem e fala, Deus lhe deu uma esposa chamada Zípora, que também tinha uma natureza difícil. Para quê? Para que domar os ânimos de Moisés. Moisés, o profeta falou, 40 anos. Deus lhe deu duas naturezas fortes. Até o dia que quando Deus encontrou Moisés na sarça, Moisés já tinha desaprendido a falar. Era um dos homens mais sábios da terra, mais respeitado. Mas quando chegou diante de Deus, Deus já tinha tirado tudo aquilo dele. Ao ponto que ele falou assim, eu não tenho capacidade para ir lá. Eu não posso nem falar. O profeta fala, é desse jeito que Deus nos quer. Como ovelha. E ovelha é feita para ser guiada pelo pastor. Nós estamos falando do pastor da igreja, eu estou falando, claro, Deus deu isso, mas nós estamos falando do pastor celestial. Amém. Que cuida de nós. E ele nos coloca pastores reais para cuidar do rebanho dele. Irmão, a melhor coisa que nós temos é ser cuidado pela mão de Deus. Amém. Aí nós não precisamos se preocupar. Mas às vezes Deus está nos levando para um lugar que não tem saída. Mas você está na mão dele. Ele não estava preocupado se o povo estava indo cercado pelo mar, se o povo estava cercado de rocha, montanhas dos dois lados. Deus não estava preocupado com isso. Deus queria o povo apenas na dependência dele. O caminho não faz diferença. Ele abriu o caminho na hora que precisava abrir. Amém. Confiar em Deus é não duvidar de sua palavra e deixar Ele nos guiar. Amém. Jesus fez isso. No parágrafo, eu voltei aqui, 119 desta mensagem, perfeita força por perfeita debilidade, o profeta vem e fala, não é estranho que Deus nos assemelhe às ovelhas? Uma ovelha é uma coisa mais desamparada que há. Mas eu quero parecer forte. Às vezes a gente quer transparecer forte. Mas se você transparecer forte, Deus não pode fazer nada por você. Deus quer fazer algo por você. Mas olha, pastor, eu cheguei aqui numa situação que eu não sei. Dá vontade de parar. Dá vontade de... Eu me envergonho da minha vida. Eu fico imaginando, se um homem como Paulo olhou para ele e disse assim, ó, miserável homem que sou, imagine eu. Mas aí o profeta vem nessa mensagem, você está desse jeitinho, então você está na boa condição, porque Deus pode fazer algo por você. Do contrário, Ele não pode. Do contrário, Ele não pode nos ajudar. Não é estranho que Deus nos assemelhe às ovelhas? Uma ovelha é uma coisa mais desamparada que há. Aí nós estávamos lendo aqui. Como é que Deus deu valor para você, né? Eu estava vendo uma reportagem, irmão. Eles falam valor... Porque quando você trabalha numa empresa, você tem um valor. O patrão vê a tua qualidade, fala, você merece ganhar tanto, 1.000, 2.000.
3.000, 5.000. E esses jogadores de futebol, eles passando lá, um ganhando 5 milhões, 10 milhões, ó, vai vender o passe, tava ouvindo, 10 milhões, 11 milhões, vai vender ele, não sei o quê. Eu tava ouvindo assim, e é muito dinheiro isso, mas, eu falei, mas sabe o valor que tem as ovelhas de Deus? Eles acham que tem grande coisa em dinheiro, mas Deus, o profeta, a Bíblia vem aqui e fala assim, Jesus vem falar, eu sou o bom pastor da sua vida para as ovelhas. Você custou sangue de Deus. Que coisa mais valiosa do que isso? Um vale milhões, 10 milhões, você no teu emprego vale 2, 3 mil, 5 mil por mês, não sei. Mas nós como cristãos, nascidos de Deus, valemos o sangue de Deus. Amém. O profeta vem fala, sangue de Deus. Amém. Derramou a sua vida, deu a vida de Deus em Amém. você. Ele não Graças a poupou Deus. isso. Que amor. Depender da mão de Deus. E nós, como ovelha, sabe o que é ser cuidado por Deus? A Bíblia, o profeta me fala, olha, lá no Oriente, o pastor ele deita na porta, na noite, cuidando das suas ovelhas, na frente da porta, porque assim se o lobo quiser passar, não tem nem que passar pelo portão, pela porta. E quem está na porta é o bom pastor. Bom, como que nós não podemos amar um ao outro? Como é que a gente pode ter raiva de um ou de outro, se encrencar, brigando? São ovelhas de Deus. Verdade. Se você vai e faz algo de mal, um ministro como nós, ou um irmão faz algo de mal, a ponto de deixar uma pessoa desamparada, sem ela saber o que fazer, meu Deus, você vai dar conta disso diante de Deus. Porque Deus, Ele ampara as suas ovelhas. E ele diz, e o profeta vem e fala assim, hoje, você quer ver Deus? As mãos de Deus são as tuas. A boca de Deus são as suas. As pernas de Deus são as suas. Ele não tem outros olhos a não ser o céu. E eu fico desesperado, porque quando você vê aquela passagem daquelas pessoas, aquele homem que tinha o seu filho endemoniado, e os discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E Jesus estava vendo eles correr e disse, Senhor, eu trouxe o meu filho diante dos seus servos e eles não puderam fazer nada por ele. Olha a nossa responsabilidade. As pessoas às vezes o vizinho vem conversar com a gente, alguém, eles querem algo de você que às vezes você não consegue dar. Porque eles veem Cristo em você. Olha a nossa responsabilidade. Em verdade, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E entrará, e sairá, e achará pastagem, comida boa. Aleluia. O ladrão não vem senão a roubar, e a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham com abundância. Amém. Amém. Abundância, vida que não acaba. Amém. Vida que não termina. Ele sempre foi atrás das ovelhas. Graças a Deus. Ele sabia onde tinha um. Até na hora da crucificação, ele olhou para a direita. Ali tinha um. E nós aprendemos isso. Não tinha lugar melhor para aquele ladrão. O melhor lugar, a melhor hora da sua vida foi ali crucificado, ao lado de Cristo. Mas sabe o quê? Enquanto o outro falou, começou a zombar. Por que você não desce? Por que você não faz isso, não faz aquilo?
O outro olhou e disse, ele não fez nada. O outro se rendeu. Então Deus pode fazer, Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Lembra-se de mim quando entrarem no paraíso. Amém. Em verdade, eu digo que hoje mesmo estarás comigo. Glória a Deus. E lembre-se de mim quando entrarem no teu reino. Uma ovelha é a coisa mais desamparada que há. Não há nada tão insuficiente de defesa quanto a ovelha. Não há nada tão indefeso como a ovelha. Um coelho pode correr. O profeta fala, o coelho pode mais que a ovelha. Um esquilo pode entrar em uma árvore. Um cachorro pode morder. Um leão pode rasgar. Um cavalo pode chutar. Um pássaro pode voar. Mas uma ovelha permanece desamparada. E Deus ama amparar as ovelhas. As ovelhas dele. Ele coloca, é engraçado, né? Ele não vai lá e coloca o mais forte, não. Eu sempre falo, Davi, nem o pai dele botava fé nele. Porque na hora que eles ouviram que Samuel ia lá ungir o rei na casa do pai dele, ele colocou todos os irmãos dele, menos Davi. Davi fica lá cuidando, mas sabe de quem que Davi estava cuidando? Estava cuidando de ovelha. Enquanto um procurava fama, o outro queria sair brigar. Eram soldados, né? O outro estava lá cuidando de ovelha, tocando a sua harpa, cuidando de ovelha. Mas você sabe? Deus estava tratando com ele ali. Ele não pensou duas vezes quando o urso foi pegar a ovelha. Ele não pensou duas vezes quando o leão foi pegar a ovelha. Ele estava tendo uma experiência com Deus. Samuel, não tem mais um. Já olhou todos, passou os mais fortes, não tem mais um. Ah, tem mais um, mas é um menino. Não dá nada, que ela está cuidando das ovelhas do pai. Mas estava cuidando das ovelhas do pai. Como que Deus não vai amar isso? Nós que somos pregadores do Evangelho. Cada um aqui é um pregador do Evangelho. O objetivo desta mensagem, o objetivo desta palavra, desse Evangelho, é buscar cada ovelha. As irmãs com a sua modo de viver. Os irmãos com as suas atitudes, alguma forma de evangelismo, cada um indo atrás das ovelhas do Pai. E você sabe, apesar das ovelhas ser fraca, desamparada, elas podem dar alegria para Deus. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Deus fez tudo por você. Os anjos caíram. Deus não fez nenhuma questão, não moveu uma unha para salvar os anjos. Mas quando os filhos de Deus caíram, Ele desceu. Ele desceu e acionou o plano de redenção que havia antes da fundação do mundo. Ele sabia que o humano ia cair, a ovelha ia cair. Mas você sabe, ele disse, eu vou ali e vou resgatar os meus filhos. Os anjos não tiveram esse privilégio. Mas as ovelhas de Deus aqui, indefesas, cheias, pecadores. Mas Deus ama habitar. A pomba ama habitar nessas ovelhas. É por isso que você recebe o nome de Jesus Cristo. Esse é o meu filho amado que me compraz. Porque você recebe o nome do Pai. Porque você tem os direitos dele. Você passa a herdar a herança dele. Você tem que receber esse nome. Para que a pomba possa habitar. Este é meu filho amado que me comprar. E esta é a maneira que Deus nos quer. Nos dar conta que somos totalmente insuficientes. Ó Deus, que eu não só pareça isto. Que eu não viva de aparência. Mas que eu seja isso. Que eu não só pareça simples.
mas que eu seja assim. Amém. Que eu só não pareça um cristão, mas que eu seja um cristão. Amém. Jesus amaldiçoou aquela árvore. Porque aquela árvore, ela estava... A Bíblia diz que ela estava fora da época de dar frutos. Verdade. Mas se você ver, a Bíblia diz que ela já tinha galho, já tinha folhas. E a figueira, a última coisa que aparece é as folhas. Se tiver folha, é sinal que ela já tem fruto. Por isso que Jesus foi procurar fruto nela fora de época. Porque ela estava com folha. Quer dizer, ela estava vivendo com aparência. E quando Jesus começou a olhar ali, não achou nada. Falou, essa aqui está vivendo de aparência. E amaldiçoou ela. Transpareceu alguma coisa que não era. Estava cheio de folhas, foi ver, não tinha nenhum fruto. A última coisa que dá naquela árvore era as folhas. Ao contrário de muitas que a gente vê. Nós não estamos aqui para viver de aparência. Ainda que seja um galinho seco, mas seja da maneira correta. Nos dar conta que somos totalmente insuficientes. Então Deus toma aquela pessoa e começa a moldar-se naquela pessoa. O caráter de Deus. Caráter é a forma. É da onde você saiu. Você saiu, você faz uma forma, faz um tijolo, ele vai sair da forma que a forma saiu. E o profeta Deus começa a moldar o seu caráter. Em você. Faça com que suas mãos façam o que Deus deseja que façam. Faça com que seus lábios falem o que os lábios de Deus falariam. Foi assim que Jesus agiu. Foi assim que os filhos de Deus agiu. Jacó cruzou o braço na hora. Não, pai, mas não foi Deus que cruzou. Jesus como coordenou, Senhor, eu não quero ir para o Gólgota, mas faça-se a tua vontade. Eu não quero isso, Senhor, mas faça-se a tua vontade. Faz com que seus lábios falem o que os lábios de Deus falariam, porque não são seus, são de Deus. Ele começa a construir um caráter, começa a tomar essa fraqueza e fazer a si próprio. Nós temos que sumir até o ponto que as pessoas não veem mais você, mas vê Cristo. E Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Que ousadia daquele apóstolo. Chegou primeiro, sede imitadores de Deus, como eu sou de Cristo. De repente, ele sabia o quanto Deus estava ali usando. Ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque ele sabia que não era mais ele. Não sou mais aquele Paulo que saiu dos pés de Gamaliel. Eu sou aquele que saiu da eternidade, que caiu ali no caminho de Damasco, que perdeu a visão, precisou ser guiado, que recebeu de Cristo e não de Gamaliel. Olha, em São Mateus, capítulo 18, verso 10, vede, não desprezeis algum deste pequenino, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Graças a Deus. Eu não canso de dizer isso. O remédio é para quem está doente. A salvação é para quem está perdido. Graças a Deus que eu sou ovelha, porque assim eu posso depender de Deus. Amém. Graças a Deus. Mas por que você não vai responder? Você não vai lá dar o troco? Não, deixa Deus me guiar. Porque o Filho do Homem, que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca do que se desgarrou, da que se desgarrou? Se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Porque ele soube você perder alguém
E de repente você saber que você o encontrou com vida, você o salvou. Isso te dá prazer. Graças a Deus. Não, mas você ama mais que o outro. Não. Mas esse aqui sofreu, correu o risco de perdê-lo. Mas Deus não deixou. Por isso que Deus te ama tanto. Mas os filhos de Deus caíram. Adão caiu. Mas Deus falou, eu vou dar a minha vida. Mas eu não vou perder nenhum. E Jesus vem e fala, eu não perdi nenhum. Amém. Eu não perdi nenhum. Se porventura achar a liberdade vos digo que maior prazer tem por aquele do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está no céu que um destes pequeninos se perca. Não é vontade. Agora, cada um de nós podemos dar uma alegria para Deus. Cada um de nós podemos promover uma festa no céu. Não é assim que as Escrituras dizem? Aqui no livro de São Lucas 15, quando Jesus vem e fala, aqui está o versículo, eu anotei aqui no 7, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Que tal, né? Ah, se Jesus não recebesse lá. Chamaram Jesus para zombar. Uns quiseram. O que a gente fala? A gente quer fazer a vontade de Deus. Mas quando a vontade de Deus não é aquela nossa vontade. As pessoas querem arrancar algo de Deus, não tem como arrancar. Querem que Deus despreze os pecadores. Despreze aquele. Trouxeram aquela Maria Madalena diante de Jesus, querendo que Jesus a condenasse, que atacasse pedra nela. Eu falo que se fosse nos dias de hoje, se Jesus falasse assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, muitos atirariam. Pior que fariseu, porque fariseu reconheceu e foi embora. Levaram adiante de Cristo, achando que ali agora ele vai condenar ela. Levaram para o lugar certo. Ali saiu vida. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto a 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros. O profeta fala nos ombros, sabe por quê? É a parte mais forte do homem. Deus colocou nos ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca amigo, vizinho, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ele nos achou. Ele sabia que tu era a ovelha dele. Amém. Ele não errou. Ele sabe que tu é a ovelha dele. Ó, achei a minha ovelha perdida. E Jesus fala assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justas que não necessitam de arrependimento. O mais miserável, o mais necessitado aqui sou eu. Aleluia. Cada um de nós somos todos necessitados. O problema é que a gente não reconhece isso. Parágrafo 217, nós vamos encerrar. Você não será equipado com um grupo desses colegas, com seu colarinho voltado às suas uvas em bacharelado de arte. Porém, irmão, você terá algo em sua mão. E tão logo o Espírito de Deus entre naquela palavra, ela conquistará ao Evangelho de Deus, o Evangelho correto. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, mas qual? O verdadeiro. Ela conquistará e trará de volta as ovelhas perdidas que se tem desviado. O objetivo do nosso Evangelho é esse. É trazer cada ovelha que se tem desviado.
E aí, 1 Pedro, você apacenta o rebanho, ter a consciência que o rebanho não é seu. Capítulo 5. Não tem um domínio do rebanho de Deus, da herança de Deus. Você tem que entender isso, que aquilo que Deus te deu, nós somos dele. Não somos das pessoas. Nós não somos nem de nós mesmos. Somos propriedade dele. Amém. E graças a Deus por isso. Amém. Este Evangelho, ele fez isso comigo. Ele fez isso com cada um de nós. Conquistará e trará de volta as ovelhas perdidas que têm se desviado. Amém? Confesse suas fraquezas. Lance fora sua doutrina de divindade. Lance fora seu conhecimento, sua qualidade de membro. Desnude-se perante Deus espiritualmente falando. E chama-se indigno. Então Deus pode te usar. Oh, Deus usou Davi para cuidar das ovelhas. Usou Davi para quando chegou lá para entregar comida para os seus irmãos. O diabo gosta de se gabar, se gabou na hora errada. Todo mundo com medo. De repente passou, agora vai falar que pirralhinha. E começou a escutar. O que esse filisteu, circunciso, está falando do exército de Deus? Aí Saul olhou e disse assim, você acha que tem tanta coragem? Porque Saul era o mais forte? Não queria ir lá mais não. Deixa que eu vou lá. Então veste a minha armadura. Tentou vestir, mas aquilo não serviu. Ele falou, sabe do quê? Eu não tenho experiência com guerra. Eu sei que ele foi criado desde a mocidade para lutar. Meus irmãos aqui foram criados, mas você sabe, eu tive uma experiência com Deus quando eu cuidava das ovelhas de meu pai. E lá um dia o urso entrou, eu fui lá e matei ele. O leão entrou, eu fui lá e matei ele. E não foi com essa armadura aqui não, mas foi pelo poder de Deus. Amém. Deixa, é só isso que eu tenho, é só essa pedrinha, é só essa funda que eu tenho, um pedaço de elástico com um pedaço de corda, é só isso, mas Deus está comigo. Amém. Graças a Deus, que as aparências possam ser as piores, mas desde que Deus esteja conosco. Amém. Você sabe que nós vamos encerrar que o tabernáculo, ou da tenda, por fora ele era coberto de pele de animais, texugo. E quem olhava ele não tinha aparência bonita. Mas lá dentro, quando você entrava dentro do tabernáculo, cada vez mais que você ia entrando, a coisa ia ficando mais bonita, mais fina. Virava prata, até entrar no santo, de repente era ouro, de repente estava a arca lá dentro, a palavra. Deus estava lá. É assim conosco. Por fora ninguém dá valor. É assim com os filhos de Deus. Ninguém deu valor para Davi. Ninguém dava valor para Sansão. Ninguém dava valor para os apóstolos. Mas lá dentro, a coisa mais preciosa que existe, o Criador do céu e da terra, ele deu o seu nome para cada um de nós e habitou dentro de nós. Amém. Que maravilha! Ninguém tem esse privilégio a não ser os filhos de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ajudar. Amém. Senhor Deus, ajuda-nos. Sela a tua graça. Que possamos permanecer como cordeiro. Amém. Que nós possamos estar à tua disposição. E que o Senhor possa fazer de nós aquilo que nós queremos. Aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos colocar de pé. Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Amém? Bem-aventurados. Bom Pai eterno, aqui está o vinho que representa o seu sangue. E aqui está o pão que representa o seu corpo. Pai, nós não estamos aqui celebrando, mas nós estamos adorando ao Senhor, cumprindo as Escrituras conforme lemos. Então o que fazemos é mandamento do Senhor. E fazemos com o nosso coração agora em reverência. E pedimos que o Senhor consagre esses elementos para o teu serviço. Cada irmão possa sair daqui fortificado. Cada um possa sair daqui abençoado, sabendo que cumpriu aquilo que tu mandaste. Amém. E que nós lembramos agora, Pai, o que o Senhor fez por nós ali no Calvário, dando a sua vida pelas suas ovelhas e nos salvando. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude e nos conceda a tua graça. Amém. Amém. Tendo dado graça, tomou o pão e eu partiu. Os irmãos que vão tomar a Santa Ceia podem se aproximar.
Não é necessário tomar tudo, irmão, que às vezes ficou um pouco grande. Aí fica à vontade. Eu só vou limpar aqui tudo. Eu acho que pode fazer as irmãs primeiro. Aí o lava-pé vai ser aqui atrás, depois os irmãos. Eu vou tirar aqui para abrir espaço. Oh, glória a Deus. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, venham fogo, peixe e pão, é Jesus quem nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai.
E o teu Espírito Santo possa encher mais e mais. O Senhor possa conceder as necessidades do seu coração, a necessidade do lar, Pai. O Senhor possa conduzir a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E cada um quer tomar a direção da tua palavra, para que juntos possamos chegar lá naquele lugar, lá além do rio, aonde tu nos espera. Em nome de Jesus Cristo, seja todos os dias de sua vida e com a sua Vamos encerrar o ato aqui, pois vamos ver se alguém tiver um hino, se alguém cantar e quiser cantar um hino, vamos encerrar. Bom Pai, te agradecemos por esta celebração em tua presença. Que o Senhor possa receber a nossa adoração. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Perdoa os nossos pecados. Deus. Que o teu Espírito Santo possa nos encher mais e mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças. Sentai. Não sei se alguém tiver um hino, tá aberto. Aqui a gente canta conforme a gente sabe. Eu sempre brinco, eu vou cantar do meu jeito. E nós estamos aqui agora. Os irmãos já viram o irmão Emílio aquele terça-feira passada. E ele, Deus, a direção de Deus, creio, resolveu congregar conosco. É bem-vindo. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que está a sua família, irmã também, são bem-vindos. Coração aberto, estamos felizes. Amém. Eu estou ficando preocupado, eu vou ter que arrumar um lugar maior, se Deus quiser. Amém. Mas tudo no tempo dele, na hora certa, né? Verdade. Eu esqueci de avisar aquele dia, irmão, tem um banheiro ali atrás, se precisar. Funciona normalmente, né? E que Deus possa continuar nos abençoando. A outra coisa, eu estava deixando, nós conversando já com os irmãos, a partir de semana que vem, os cultos vão ser mudados para sexta-feira. Temos que, nós chegamos com certeza que vai ser melhor para todos, né? E Deus nos deu a oportunidade de fazer, por que não fazer, né? Então já está conversado, a partir de semana que vem, sexta-feira,
Lembrando que nós temos culto de Santa Ceia em Irati esse final de semana, domingo à noite. E vamos orando pelo trabalho, né? Por cada trabalho. Amém. Aonde tiver uma alma, uma ovelha de Deus, que cada um possa ser abençoado. Amém. Que é o que todo mundo busca. Cada um quer receber algo. Amém. E Deus tem isso para nos dar. Amém. Que bom, né? Que bom é chegar diante do Pai e saber que Ele tem o que nós precisamos para nos dar. Ele tem nos ajudado. Amém. Ele tem nos fortalecido. Eu fico muito animado. Graças a Deus. Eu sei que é um culto de Santa Ceia. A gente vem mais calmo, mais tranquilo. Mas a cura aqui. O Espírito Santo cura. Amém. Eu sempre conto, eu não me canso de dizer isso lá em Inácio Martins, a irmã, 79 anos, tratamento de câncer. Chegou, fui entregar a ceia na casa dela, ela falou assim, ó, pastor, através desse cálice eu serei curada. Foi a última vez que ela voltou no médico fazer o tratamento. Eu acredito que hoje ela já tenha partido, porque alguns familiares foram lá e não deixaram mais nós cuidar. Nós ir lá. Ela com muito choro, mas não podia fazer nada. Mas Deus faz todas as coisas. Amém. Sabe de todas as coisas. Amém. Creio em sua palavra. Amém. Senhor Deus, Obrigado. te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Senhor, sela as tuas bênçãos sobre nós nesta hora. Amém. Que ao voltar para os nossos lares, Pai, o Senhor possa nos acompanhar. Como aquele discípulo de Emaús falou, ó, o nosso coração ardia quando ele falava. Muito obrigado. Que os nossos corações possam estar ardendo, porque tu tem falado conosco. Ajuda-nos nesta noite. Sela tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A graça de Deus seja com cada um. Amém. Abençoe uma outra. Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira da outra semana, se Deus nos permitir. Amém.